Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. A aula de hoje é a de número 23. Iremos falar sobre o equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Para começar falando do calor da Terra, em qualquer região da Terra, a temperatura aumenta com a profundidade. Medidas demonstram que a proporção em que aumenta a temperatura é de 20 a 40 graus centígrados, isso por quilômetro. Sabe-se da experiência diária que o calor ele tende a fluir de uma região mais quente para uma região mais fria. E entre as duas regiões, a temperatura ela vai variar de forma gradual. Quanto maior for a diferença de temperatura, maior será a quantidade de calor fluindo da região mais quente para a mais fria. Mas essa quantidade de calor, ela dependerá também da capacidade da substância de conduzir o calor, ou seja, da sua condutividade térmica. Quando se fala da condutividade térmica, depende do tipo de rocha. Por exemplo, ígnea, sedimentar ou metamórfica. E aí a gente fala dos minerais constituintes e também da estrutura ou forma do cristal. Nas camadas superiores da crosta terrestre, o calor ele é emitido do interior da Terra, que move-se por condução, ou seja, a troca do calor ocorre através das vibrações das moléculas do meio rochoso. E aí, a perda, no caso aí a perda, quando se fala da perda desse calor, através da superfície global, ela é chamada de fluxo térmico terrestre. Mas se falando de regime térmico da Terra, aí a gente diz que a distribuição da temperatura nas camadas superiores da crosta, ela é determinada principalmente por dois fatores: a proximidade de fontes de calor e a condutividade térmica de rochas. Ou seja, uma anomalia do fluxo do calor na crosta, que pode ser causada por uma fonte de calor local. Pode ser fontes de calor, no caso de câmaras magmáticas, circulação de águas quentes, que a gente chama de termais, reações químicas exotérmicas ou concentração de elementos radioativos. E é claro que tem focos de magma quentes que estão frequentemente associados com águas termais que são subterrâneas, as quais circulam ao longo das falhas na crosta ou através de camadas de rochas porosas. As falhas ou camadas porosas, elas atuam ali, então, como fontes independentes de calor. Agora, bora falar do papel da atmosfera na Terra em relação a esse equilíbrio térmico. A gente sabe que o Sol ele está ali, bem longe, a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Mas mesmo assim, seu calor ele consegue chegar até aqui. Se não fosse uma espécie de casaco, isso, quando eu falo de casaco, estou falando de casaco de gases, que vai proteger o nosso planeta. A vida ela não seria como a gente conhece. A atmosfera ela é muito importante. Por quê? Ajuda a manter a temperatura, fornece oxigênio para a respiração e é o cenário de mudanças climáticas. Ela envolve o nosso planeta como uma casca de laranja e é dividida em 5 camadas. Cada uma delas tem funções ali que são específicas. Olha só a camada da troposfera. Essa daí é a mais próxima da superfície terrestre e tem entre 8 e 14 quilômetros de espessura. Nos polos, ela é mais fina. Na troposfera está o ar que respiramos e as nuvens. Já na estratosfera, que está logo acima, essa camada que tem suas próprias camadas,
aqui não há tempestades ou turbulência, fazendo com que o ar frio e pesado ele fique embaixo. E o ar quente e morno no topo, ele tem 35 km de espessura e abriga a importante camada de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta do Sol. Já a mesosfera, também com 35 km de espessura, é a camada mais alta da atmosfera, em que os gases estão todos misturados. Nessa altura, o ar ele é rarefeito e não conseguiríamos respirar. É por lá que ocorrem os meteoros. E é claro que também temos a termosfera. A temperatura aí nessa camada, ela chega a 2.500 graus Celsius. Mesmo assim, você passaria frio se fosse passear pela atmosfera, pois não há moléculas de gás suficientes para transferir o calor para o nosso corpo. Ela tem 513 km de espessura e aqui fica a Estação Espacial Internacional. Temos também a exosfera, que é uma camada mais externa, é o limite da nossa atmosfera, separando-a do espaço sideral, com 10.000 km de espessura. Ela é tão larga quanto a própria Terra. A exosfera ela tem muito espaço vazio entre os gases, por isso não tem ar para respirarmos e ela é muito fria. Bora agora falar do papel dos oceanos no equilíbrio termodinâmico do nosso planeta. Quando se fala dos oceanos, eles são responsáveis pela regulação da circulação atmosférica, ou seja, distribuição da umidade e do controle da temperatura. Além disso, eles são responsáveis pela maior produção de oxigênio e amenização do efeito estufa, ou seja, retira o carbono e metano da atmosfera, que apresentam ali um imensurável patrimônio de biodiversidade e favorece a navegação e também o turismo. Além disso, os oceanos têm um papel que é fundamental no equilíbrio térmico do nosso planeta. Em virtude de sua grande massa e calor específico, os oceanos são dotados de uma enorme capacidade térmica, isto é, precisam receber enorme quantidade de calor para ter a sua temperatura alterada. Como eu falei dos oceanos, agora iremos falar um pouco sobre máquinas térmicas. E se tratando de máquinas térmicas, a gente também vai para o nosso cotidiano. Mas o que são máquinas térmicas? São justamente dispositivos que conseguem converter parcialmente a energia térmica na forma de calor em trabalho mecânico. Toda máquina térmica ela necessita de uma substância de trabalho, a qual a máquina transfere parte do calor absorvido por uma fonte quente, fazendo aquecer e esfriar ali de uma forma cíclica. As máquinas térmicas elas vão operar em ciclo. Como assim ciclo? A substância de trabalho usada ali para movê-las para diversas vezes pelo mesmo estado de pressão, volume e temperatura. E além disso, toda máquina térmica tem um reservatório térmico quente e um frio, para onde uma parte da energia térmica ela vai ser dissipada. E aí eu gostaria que vocês observassem essa imagem aí de uma máquina térmica, quando eu falo da fonte quente e da fonte ali que é fria. Vejam bem, ela recebe essa fonte quente que vai gerar essas turbinas, que é claro que vai ter um trabalho. E depois que se passa aí esse calor, volta-se para a fonte fria para resfriar, para acontecer a parte cíclica de novo. E daí, do ponto de vista de geração de energia elétrica, as seguintes máquinas térmicas, elas são importantes. Temos aí as turbinas a vapor, turbinas a gás, motores de combustão interna, máquinas auxiliares de chiller, de absorção,
a gente tem caldeiras, trocadores de calor. Bom, como eu falei de turbinas a vapor, turbinas a gás, motores de combustão, bora ver alguma dessas máquinas. Máquinas, né, galerinha? O que é uma turbina a vapor? Olha aí, galerinha, a gente tem aí a turbina a vapor para que você possa observar em casa o que é uma turbina a vapor. Temos também uma turbina a gás. Ela é bem legal. Aí também os motores de combustão interna, todas essas máquinas, elas são térmicas e irão utilizar justamente a questão do calor. E por fim aí a questão das caldeiras. Bom, já que falei das máquinas térmicas do nosso cotidiano, tem outra coisa também quando se fala do equilíbrio termodinâmico da Terra que acontece em grandes cidades, que é a inversão térmica. Quando se fala da inversão térmica, é um problema ambiental urbano ocasionado pela retenção de ar frio próximo à superfície das cidades, evitando que os poluentes se dispersem da atmosfera. E se os poluentes eles não se dispersam da atmosfera, é claro que vai acarretar em doenças respiratórias. E isso deixa o espaço geográfico com aparência ali mais cinzenta. A sua ocorrência ela vai ser considerada natural, porém os seus efeitos eles podem agravar em função das atividades humanas relacionadas com a emissão de gases poluentes. E é claro que é importante lembrarmos duas questões básicas. A primeira é que o ar quente sempre sobe por ser menos denso e o ar frio sempre desce. A segunda é que a superfície, por refletir os raios solares, sempre aquece o ar que está mais próximo. Assim, em condições normais, o ar quente mais próximo à superfície, ele sobe e o ar mais frio da atmosfera desce. Quando o ar frio, ele que desceu, se aproxima do solo, ele volta a se aquecer, reiniciando um ciclo que forma as células de convecção da nossa atmosfera. Esse movimento aí é importante. Por quê? Por renovar o ar utilizado na respiração e proporciona uma maior movimentação das massas e também dos ventos. A inversão térmica ela ocorre quando os raios solares, geralmente em finais de tarde e em períodos de inverno, eles tornam-se mais fracos e a superfície terrestre ela torna-se menos capaz de aquecer o ar. E assim, o ar frio ele fica estacionado sobre solos e fica recoberto por uma camada de ar quente que também não consegue se movimentar. Bom, aí eu gostaria que essa imagem da inversão térmica fosse para que vocês observassem melhor essa questão do fluxo, que é o normal. Ou seja, o fluxo normal, o ar quente, ele vai ali subindo. O ar frio, é claro que ele vai sofrer o aquecimento do sol, se tornando quente. E quando ocorre a inversão térmica, o ar frio ele permanece na cidade. E a cidade ela fica acidentada. Bom, hoje eu falei para vocês aí sobre o equilíbrio dinâmico, ou seja, da Terra. Quando falo dinâmico, eu estou falando do termodinâmico, o calor que existe na Terra e a vida que depende desse calor. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.